Não perca mais tempo calculando a massa óssea. Vou te mostrar o porquê. Fala galera, tudo bem com vocês? Sou Beto Soares e vim aqui mostrar para vocês o porquê não é necessário a gente perder tempo com massa óssea. Esse aqui é um paquímetro. Esse paquímetro vai entrar justamente nos pontos anatômicos que vão medir o diâmetro ósseo da articulação, por exemplo, do joelho. Então, digamos que aqui minha mão é um joelho. As duas hastes vão chegar nos pontos máximos aqui dos côndilos do joelho e vamos fazer uma pressão e medir ela aqui em centímetros. Qual é o problema disso? É porque em um processo de emagrecimento, por exemplo, você percebe uma variação muito grande de perda de peso ósseo. Vou te mostrar o porquê. Olha aqui. Quando colocamos aqui o paquímetro aqui nesses acidentes ósseos dos côndilos do fêmur, o paquímetro não entra justamente aqui no côndilo. Ele entra pegando o tecido todo adjacente, ou seja, quando eu faço quando eu abraço aqui, pego o diâmetro ósseo mais o diâmetro da articulação toda, inclusive o tecido adjacente. Então, em um processo de emagrecimento, 3, 4, 5, 6 meses depois, aqui ó, a camada de gordura adjacente ao joelho ela diminui também. Então, quando nós abraçamos agora aqui a articulação do joelho, medindo aqui como ponto de referência os acidentes anatômicos dos côndilos, percebemos que diminui a medida total. Ou seja, o diâmetro ósseo, na verdade, ele não se altera. O que se altera são os tecidos. Conclusão, na primeira medida, um exemplo, posso medir aqui 10 centímetros e na segunda medida eu vou medir 9 centímetros. Na equação de Van Dubem, quando você coloca o valor do diâmetro ósseo, se na primeira avaliação foi, por exemplo, 10 centímetros, ele vai calcular como se 10 centímetros fosse a correlação direta com o diâmetro do osso. Tá? E depois de 3, 4, 5 meses de emagrecimento, quando você abraça novamente toda a articulação do joelho, não vai ter mais 10 centímetros, porque quando você abraça, você também abraça o tecido adiposo. Então, por exemplo, de 10 vai diminuir para, exemplo, 9 centímetros. E se diminuir para 9 centímetros, no cálculo final, ele vai dizer que a pessoa perdeu massa óssea, porque para calcular o peso ósseo depende desses centímetros do diâmetro ósseo. Então imagina só, em um processo de emagrecimento você também perde peso ósseo? É certo isso? Então como é que você explicaria isso para o seu cliente? Então quer dizer que de um período para outro o valor do peso ósseo altera? Não existe isso, ele não se altera. E se alterar é muito, muito pouco, porque a condição de captação de minerais pelos ossos durante o processo de musculação ou qualquer outro exercício é muito, muito pouco. Para você ter uma ideia, em um ano todo de trabalho de reposição de minerais nos ossos, fazendo ingestão de vitamina D, pegando sol, fazendo exercícios e outros mais processos, em um ano você não chega nem mesmo a 70 gramas de ossos. Então imagina só um caso de um idoso que está fazendo um processo de emagrecimento também, em paralelo está fazendo um processo de captação de cálcio, ou seja, aumento da densidade dos ossos, e você diz que em 6 meses de treinamento o cara perdeu o osso? Olha só onde é que está a falha disso. Tá legal? Então vamos lá. Por que não devemos então acrescentar o peso ósseo na nossa avaliação? Porque, por exemplo, se uma pessoa faz um acompanhamento com o médico tem equipamentos mais sofisticados que vão dar esse valor para ele. Então não precisa dar mais um valor que não vai estar condizente com o valor do médico. Então qual seria o peso correto? Não vamos saber, tá? Mas uma coisa é certa, aparelhos mais sofisticados têm menor condição de erro. Então, se a pessoa está fazendo, por exemplo, um tratamento de captação, treinamento de recuperação óssea, deixa com o profissional que está com isso, tá? E deixa o nosso trabalho onde a gente realmente visa mais a melhora, que é na massa muscular e massa óssea. Pensando nisso, por que criaram essa equação da massa óssea?
Nosso corpo é dividido, por exemplo, em 4 compartimentos. Compartimento ósseo, muscular, visceral e residual e também adiposo. Então nós já temos equação para adiposo. Nós já temos equação, que na verdade é uma projeção, tá, para residual e visceral. Então, como o músculo ele é muito volátil, um dia ele apresenta uma densidade, uma semana depois apresenta outra densidade, dependendo se está em treinamento ou destreinamento, se a sua nutrição está mais aquosa ou não, ele apresenta densidade diferente e também volume diferente. Então, como ele é muito volátil, tá? Então criou-se uma forma da gente calcular uma massa que é menos volátil, que é a massa óssea. Então a massa óssea foi feita uma equação para determinação dela. Então vamos lá. Nessa condição eu tenho meu peso corporal total, agora eu sei quanto é meu peso, consigo calcular o meu peso de gordura, consigo calcular meu peso de resíduos, consigo calcular meu peso ósseo, que sobrou então peso muscular. Então quando eu pego a equação meu peso total menos esses calculados, me sai o valor de massa muscular. Só que, vamos lá, qual é o grande problema? Para eu achar esse cara, eu tenho que estar muito certo aqui, muito certo aqui, muito certo aqui. Então a possibilidade de erro dele é muito grande. Então use a equação de Lee, que ele é diretamente voltado para a massa muscular, que é uma condição mais atualizada no mercado. Gostou da dica? Então, fica de olho aí que nós vamos ter um treinamento em breve de avaliação física e também as 20 primeiras vagas vão ganhar o kit de adipômetro e fita métrica, tá bom? Para você já começar o seu negócio. E nos vemos em outro momento. Até mais!